Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Hoje converso com o Miguel Sopas, ator e encenador, e com Joana Cotrim, atriz, a propósito da edição de 2023 do evento, do festim de leituras encenadas Esta Noite Grita-se. Olá a ambos e muito obrigado por estarem aqui a conversar comigo estes minutos. Olá. Oh, olá, Pedro. Então, a primeira pergunta é assim mais genérica, para saber como é que vocês olham para este evento que vai para a edição 7 este ano. Olha, eu se calhar posso pegar. ahm, Esta Noite Grita-se para mim, ou na minha história, é uma coisa, entre aspas, um bocadinho especial, porque eh, o Filipe Abreu e o Miguel Maia, que são as duas mentes brilhantes por detrás da organização desta programação, digamos assim, não é? Destes sucessivos ciclos de programação, não é? Já é a sétima edição. Ahm, Eles conheceram-se e decidiram começar a colaborar, enquanto eram formandos de uma oficina de formação em teatro dos primeiros sintomas. Oficina oficina essa na qual eu era assistente do Bruno Bravo, que era Uhum, o formador. Portanto, eu quase que assisti ao encontro entre eles os dois. Epá, e depois tive a sorte de participar na primeira leitura da primeira edição do Esta Noite Grita-se, como ator. Ah, uma experiência muito curiosa, da qual guardo uma memória grata. uhum, Depois participei ainda numa leitura de um texto do Ibsen. Agora, se me perguntarem o ano, é que eu vou aqui, já que já não me lembro. uhum, Eu não tenho seguido a programação dos anos todos, se calhar com a assiduidade, com a regularidade que eu gostaria, uhum, mas assisti a umas quantas sessões ao longo destes anos que se passaram, e acho que é um formato muito uhum, feliz, que tem funcionado muito bem, que tem conseguido reunir a sua corrente de público e pronto, e que coloca um bocadinho no mapa e se calhar na moda este formato das leituras de texto dramático, da leitura encenada, se quisermos, que é um formato que eu acho que há 20 anos era visto como uma coisa um bocadinho estranha e um bocadinho menor, e hoje também, se calhar, graças ao trabalho deles, é visto como uma experiência muito simpática e muito porreira e muito rica para os espectadores barra ouvintes. uhum, uhum. E Joana, tu já tinhas relação com o Festim esta noite querida, ou é a primeira vez que É participas? a primeira vez. Já tinha conhecimento, porque vários dos nossos amigos e colegas da nossa área já participaram, e por isso eu ia ouvindo falar Uhum, aqui e ali, eu ia ouvindo falar, e acho o projeto fantástico, porque a primeira vez primeira vez que nos falámos, eu disse que eles estavam a realizar um sonho meu de sempre, porque, porque é uma maneira muito boa de se conhecer novos textos, uhum, a meu ver. Eu acho que que horror, eu posso dizer isto de uma maneira má, mas é uma maneira fácil de conhecer outros uhum, textos, porque assim que uhum, falamos em voz alta, estamos com os outros, é uma maneira de nos ligarmos aos textos sem ter a distração do espetáculo, às vezes até mais eficaz. E pronto, eu lembro-me de muito nova ter assim uma espécie de sonho de. Pois a gente acaba por não concretizar as coisas, mas ter assim um cantinho no bairro Alto, porque na altura o bairro Alto era um sítio onde os portugueses ainda podiam estar. uhum, uhum, Era um cantinho no bairro Alto onde nos juntássemos todos a ler à noite, uma espécie de sarau, uhum, a ler espetáculos de teatro. E de repente eles vêm com este projeto e pensam assim: ai que bom, olha, eles a concretizarem uma coisa yeah, que é tão boa, e é isso. Às vezes acho que nós não temos, por vezes acho que não temos coragem para lidar com alguns textos por falta de uhum, financiamento ou porque as modas não estão para aí viradas, e porque às vezes é difícil pôr determinadas coisas em palco. E eu acho que este uhum. formato é excelente para isto, para nos abrir um bocadinho o espectro, para conhecermos novos textos
Pronto, e resulta, eu acho que é muito eficaz e muito válido. É isto que o Miguel dizia. Quando eu trabalhava no Nacional, isto em 2015, 2014 e 2015, nós tínhamos muita, já havia muita leitura encenada, feita pelo João Grosso, pelo Seu Maria, etc. Fazíamos muitas coisas com eles. Mas pronto, eu acho que é um lugar que é preciso fazer-se. E com o próprio Miguel Sopas, com quem nós fizemos a Rubena, espero que não seja segredo. Não, não. Não é segredo, não pode ser segredo porque já tivemos no Trindade. E foi das experiências mais gira, foi mesmo uma boa experiência, porque a vida que foi possível dar um texto lido, pronto, éramos muitos atores, excelentes atores, estava ali um grupo incrível e foi uma experiência muito boa. Não foi nem um bocadinho menos do que um grande espetáculo, foi o que eu senti. Ainda bem. Portanto, celebra-se o texto e a palavra nestes eventos, não é? Sim, é É, mesmo. o texto dramático, por definição, não é? Tem esta possibilidade e tem nele este desejo, não é? É texto para ser o mínimo dos mínimos, é ser produzido em voz alta, não é? Mesmo que não se encontrem as condições logísticas e pronto, e financeiras e de meios e etc. para os transformar em espetáculo, não é? Como quem diz em jogo, em cena, não é? A mínima honra que se lhes pode fazer é isso, é o dizer em voz alta, não é? Uhum. Dizer em voz alta perante público. Muito bem. E E como é eles, que. em geral, respondem a isso, não é? E ficam contentes, os textos ficam contentes. Exato, exato. Perguntava-vos então como é que chegaram ao texto A Vênus em Peles de David Ives? Ahm, Nós chegámos ao texto e a esta circunstância de o ler no âmbito do Esta Noite Grita-se, quase por uma soma de acasos, coincidências, pequenos acasos, pequenas coincidências que se foram seguindo uns aos outros, ou umas às outras. Uhum, O Filipe e o Miguel tinham falado comigo já há uns meses, tinham-me, portanto, convidado para ser nesta edição, digamos que eles criaram para esta noite grita-se uma espécie de figura da estrutura convidada. Pronto, uma estrutura que todos os anos assume uma das leituras, uma das datas do ciclo. uhum, Datas, ou conjunto de datas neste caso, não é? Porque são 3 dias. uhum, Tinham falado comigo, eu tinha dito que sim, que estava muito entusiasmado, e estou de facto, mas havia ali um ou dois pormenores um bocadinho estranhos, pronto. Porque a ideia deles era um convite a uma estrutura. O que acontece é que eu, neste momento, não tenho uma estrutura, pronto. Nem tenho, assim, uma equipa com quem trabalhe regularmente ou exclusivamente, uhum, pronto. Tenho desenvolvido uma série de projetos que entre si têm tido alguma continuidade a partir de textos, digamos, textos antigos, às vezes o chamado teatro clássico, pronto, acho que era isso que eles imaginariam um bocadinho. Nos sucessivos projetos que tenho tido a oportunidade de fazer, tenho tido algumas colaborações, digamos, recorrentes, mas de facto isto não chega para definir uma estrutura propriamente dita, pronto. E o que acordei com eles foi, ok, eu assumo o desafio, mas olhem, assumo em nome próprio, digamos assim, pronto. uhum. O que aconteceu depois, o segundo degrauzinho desta escada, foi que no início deste ano, ah, tanto eu como a Joana encontrámos-nos num período da nossa vida profissional em que estávamos de férias. Bom, o nome técnico também é o célebre entre projetos. Estávamos entre projetos, pronto. E nós não sendo exatamente amigos assim tão próximos ou amigos íntimos, encontrámos-nos numa ou duas situações anteriores. Pronto, temos a nossa cumplicidade ou o nosso entendimento, e não sei até se não partiu da tua parte, Joana, não foi a ideia vamos fazer qualquer coisa, vamos Uhum. encontrar qualquer coisa para fazermos juntos. Eu fiquei entusiasmado com a possibilidade e começámos a juntar-nos e começámos a, descontraídamente, digamos Uhum. assim, procurar algum universo, ou concretamente algum material textual, alguma peça
que nos interessasse e que sentíssemos que pudesse fazer sentido levar para esta ideia do bora fazer isto, ou bora fazer qualquer coisa a partir disto. Começámos, sobretudo, à procura de textos, portanto, que pudessem encaixar neste modelo de um ator e uma atriz, como base. Uhum. Lemos umas quantas peças e eu diria que, meio por acaso, entre esta ideia de estar a pesquisar e de batemos com os olhos na Venus in Fur do David Ives. Pronto, nós estamos a usar assim uma tradução quase literal, a Vênus em peles. Uhum. Um, lemos o texto e acho que nos semi-entusiasmamos, não é, Joana? Ou seja, eu acho que é um texto que não é a cara da Joana, acho que é um texto que não é a minha cara, mas que de algum modo fica ali a meio caminho, acho eu, entre os nossos universos e os nossos gostos, e de repente pensámos que podia ser um bom material para tomar como ponto de partida para esta coisa que logo se veria o que poderia ser. Pronto. Uhum. O terceiro degrau da coisa foi, entre aspas, fazer encontrar estes dois primeiros. Ou Uhum. seja, falei com o Filipe, com o Miguel, e expliquei-lhes, pronto, eu encarei aqui o vosso convite, estava à procura de tentar perceber o que é que isto poderia ser, o que é que isto poderia dar. Entretanto, eu associei-me com a minha sócia, Joana Cotrim, e nós começámos aqui a tentar idealizar uma coisa, encontramos este material, olha, de repente era porreiro se o Esta Noite Grita, se as sessões de leitura pudessem ser a partir disto. De repente também nos poderia interessar, até mesmo aqui como... Nós para já, Joana, corrige-me se eu estiver a mentir, nós não estamos com planos definidos para fazer o que quer que seja com este texto depois desta leitura. Mas também não está de todo na gaveta a possibilidade de, se isto correr bem, se nos divertirmos e se virmos que temos condições, um dia mais tarde, quem sabe, pegar nisto e fazer acontecer uma qualquer outra coisa. Uhum. De qualquer modo, a leitura serviria assim como uma espécie também de etapa um no que possa ser esse processo. O Miguel e o Filipe acharam que a ideia era porreira, simpática, que tinha cabimento, e então estamos aqui nestas últimas semanas de preparação para ver pronto, o que é que daqui vai Bem. sair no fim de outubro. Certamente Sim. uma leitura com a sua informalidade e tal, com as limitações inerentes ao facto de ser leitura, não é? Mas também com este estímulo de repente, temos um texto que propõe um determinado jogo, por sinal bem estranho em certos aspectos e bem complexo. Vamos lá ver como é que isto funciona. Eu ia precisamente perguntar, sem revelar demasiado, e para quem não conhece, de que é que nos fala este texto? Ora bem, aqui o tramado é começar. O texto e o jogo que o texto propõe tem assim várias camadas como, como a cebola. Pronto. Um, o que o texto propõe colocar em cena é uma situação que aparentemente é uma vulgaríssima audição de teatro. Há um dramaturgo, ele é sobretudo dramaturgo escritor, que se Uhum. propõe também iniciar-se como encenador, que escreveu uma peça. Na verdade, ele não escreveu, ele adaptou um romance do século XIX, de língua alemã. Uh, tenho aqui, por acaso, uma, Hum. uma versão portuguesa desse texto primordial. Uhum. É a Vênus das Peles, ou a Vênus em Peles, ou pronto, há várias traduções, do Leopold Sacher-Masoch, que é o autor cujo apelido veio a dar origem ao termo masoquismo. Ah, Pronto. Isto porque ele, naturalmente, na sua obra, e a Vênus é um excelente exemplo disso,
explora justamente, bom, este caráter um bocadinho particular, digamos assim, das relações sexuais e afetivas, sobretudo, pronto. Uhum. Estas questões da dominação, da subjugação, pronto, o universo que mais tarde a psicanálise vai identificar como sendo do masoquismo, e creio que com isto está tudo dito, não é? Pronto. Certo. Voltando à nossa peça, o tal encenador fez uma adaptação, portanto, deste romance e está à procura da atriz protagonista para a sua encenação. Pronto. A peça começa no final de um dia muito cansativo de audições, em que nenhuma das candidatas que apareceu parece ter as características necessárias para assumir aquele papel, Uhum. e eis que aparece uma atriz que, por coincidência, tem o mesmo nome próprio da personagem que vai ser representada, e este encenador, com algumas reticências, mas lá acede a fazer a tal audição. Esta atriz, que ao início parece também completamente ao lado para aquilo que se pretende, de repente vai se revelando, porventura, uma intérprete muito competente e muito certa para aquilo que ele pretende. Na ausência de outro ator, começa ele, o encenador, a contracenar com ela, nos termos do texto que ele escreveu, e de repente o jogo torna-se um bocadinho estranho, porque as fronteiras entre ficção e realidade começam a esbater-se um pouco. E estas questões temáticas, lá está, do poder, da relação homem-mulher, de um certo entendimento do amor, Uhum. também as questões do poder no que toca, digamos, ao universo teatral, estas relações, lá está, encenador-ator, etc., começam a entrar também ali à mistura. E pronto, e depois a coisa desenvolve-se justamente nesta confusão e nesta duplicidade, que nós às vezes ficamos ali um bocadinho o que é verdade, o que é mentira, o que é realidade, o que é ficção. Ok. Estou a esquecer alguma coisa, Joana. Pois é, isso, Eu fico com medo, como eu nunca sei com estas coisas dos zooms, eu fico com medo de interromper porque não sei o que é que. Não, está bem. Acho assim, fico na paranoia aqui da mecânica deste Eu ia te carro. perguntar, de facto, se querias acrescentar alguma coisa em relação à escolha do texto ou ao texto em si. As perguntas que eu fiz agora que o Miguel respondeu. Tá tudo muito bem explicado. Poderia acrescentar que da escolha do texto, para além de tudo o que o Miguel disse, existia também. Nós lemos muita coisa, nós tivemos muitas sessões de leitura e fazemos assim andámos atrás de textos com alguma obsessão. Eu acho que também o que nos animou para aqui foi foi uma possibilidade de jogo com alguma leveza, ou seja, nós estávamos num caminho, chegámos a ler Harold Pinter, chegámos a ler Einar Müller, chegámos a ler uma série de coisas com uma densidade muito boa, mas eu acho que estávamos num momento de mais do que leveza de jogo, e eu acho que este espetáculo permite muito jogo. Muita, este dentro e fora de cena, ator, encenador, é muito sobre o nosso meio, sobre as nossas problemáticas, acaba Uhum. por tocar ali muito. E para além disto tudo, desta questão do sexismo, mesmo ela é uma rapariga que quando entra para fazer audição é claramente menos erudita, é uma tipa mais, eles chamam eles põem como uma vulgar, tem uma coisa de classes, do sexismo, há ali Uhum. uma série de coisas que entram que eu acho também, para além de tudo o que o Miguel disse, ao longo do espetáculo eles vão se perguntando sobre o que é o texto. E essa desconstrução, que é uma coisa que sempre me atraiu muito, eles Uhum. vão pensando sobre aquilo no momento em que estão a ensaiar, no momento em que estão a fazer esta audição,
ela vai pondo estas discussões, mas isto é sobre sadomasoquismo, mas isto é sobre pedofilia, mas isto é sobre isto, e ela, as perguntas que ela levanta, todas as coisas, as questões que ela vai levantando, e que, no fundo é isso que depois vai gerar discussão na peça, é um lugar que também nos interessa muito. Para além deste jogo, dentro e fora, permite muito jogo, permite muita brincadeira. Tem uma densidade, mas ao mesmo tempo tem um lado divertido, um lado... É mais jogo do que diversão, permite muito jogo. Que eu acho que isso é um lugar que nos interessa. Eu estou curioso em relação à preparação que é feita para este tipo de apresentação. Houve muito trabalho envolvido, levam as coisas mais espontaneamente. Como é que se passa? Houve algum trabalho envolvido, diria que sim, houve e ainda há e ainda vai haver nestas últimas semanas. Eu acho que nós temos encarado isto também com alguma descontração, com alguma tranquilidade, digamos assim, a tranquilidade que advém do facto de, pronto, vamos ler, não vamos efetivamente representar, não nos vamos apresentar com texto decorado, por exemplo, não nos vamos apresentar com marcações, vamos apresentar um formato de leitura, não é? Claro que nós temos andado em sucessivas sessões, passa-se tantos esses, sucessivas sessões ao longo de semanas, de meses já, porventura, de leitura entre nós, de leitura e discussão, pronto, de algum modo de adaptação do próprio texto. Temos andado aqui a procurar dar os nossos próprios toques, no sentido de chegarmos a uma versão que nos seja confortável e que entendamos que comunica de uma forma justa, direta e eficaz com o público que potencialmente vamos ter. Pronto. Uh, todas, porventura, ou quase todas as ações cênicas serão substituídas pela leitura de didascálias. Convidámos uma jovem atriz, a Mariana Lobo Vaz, para ler connosco e para assegurar acaba por ser também um papel, não é? Uma terceira voz que nos acompanha e vamos nós os dois ler, portanto, as vozes principais, as vozes das personagens, ao fim e ao cabo, o tal dramaturgo barra encenador, que é o Thomas, no original, e que nós ainda andamos a fechar esta discussão, mas à partida, lá está, vamos, sem pruridos, adaptar, portanto, será o Tomás, e a Wanda, nesta tal jovem atriz, que no final, se calhar, vai saber, e não é bem uma atriz, ou não é bem uma... Mas pronto, aqui mantemos o véu do mistério da coisa. Claro. E que tem o nome também, lá está, da protagonista da peça que resulta da adaptação do romance. É verdade. Ok. Queria que recordassem para quem para as pessoas que nos vêm fixarem as datas das vossas apresentações. Têm aí a jeito? Bem, terei de ir à cábula para Claro. ter a certeza de que não digo 22. datas erradas. As apresentações são no fim de semana de 22, 23 e 24 de outubro. Cada uma em seu sítio em Lisboa, não é? Cada uma em seu sítio, no Palácio Galveias, na Biblioteca Orlando Ribeiro e na Biblioteca de Alcântara. Portanto, são três bibliotecas públicas com quem o Esta Noite grita-se. Creio que têm um acordo e têm recebido já outros eventos também do ciclo e serão os três sítios. Fica o convite para que todas as pessoas apareçam. Só recordo que o festim, esta noite grita se começa antes, começa dia 1 de outubro e vai ter vários textos com leituras durante o mês, penso que é durante o mês de outubro apenas. Miguel e Joana, muito obrigado por estes minutos, foi um gosto falar convosco. Obrigada. Obrigado, Pedro. Obrigado. Obrigada.